Imaginem um mundo onde milhões de criaturas minúsculas trabalham juntas como se fossem uma só. Esse é o fascinante mundo dos super-organismos. Eles são grupos de animais da mesma espécie que vivem juntos de forma muito organizada. Cada membro tem uma função específica para ajudar todo o grupo a sobreviver. Super-organismos são como uma máquina perfeitamente ajustada. Pensem no corpo humano. Cada órgão tem uma função diferente, mas todos trabalham em conjunto. Os super-organismos são parecidos. Formigas, abelhas, cupins, todos são exemplos de super-organismos. Essas pequenas criaturas nos mostram o poder do trabalho em equipe. Elas constroem estruturas incríveis, se comunicam umas com as outras e superam desafios. De muitas maneiras, elas são mais eficientes do que os humanos. Ao estudar os super-organismos, podemos aprender muito sobre cooperação, inovação e resiliência. Vamos mergulhar no mundo dessas criaturas incríveis e descobrir seus segredos. Exploraremos como elas constroem, se comunicam e trabalham juntas para prosperar até nos ambientes mais difíceis. Preparem-se para se surpreender com o poder dos super-organismos. As formigas são como pequenos arquitetos. Elas constroem cidades subterrâneas incríveis. Essas cidades são redes complexas de túneis e câmaras. Algumas câmaras são usadas para armazenar comida, enquanto outras são berçários para os jovens. As formigas cortadeiras são construtoras particularmente impressionantes. Elas criam enormes fazendas subterrâneas onde cultivam fungos para se alimentar. Conseguem imaginar cultivar sua própria comida no subsolo? As colônias de formigas podem ser enormes. Algumas têm milhões de formigas. É como uma cidade cheia de pessoas, todas trabalhando juntas. Cada formiga tem um papel específico. A rainha põe ovos, as operárias coletam comida e os soldados protegem a colônia. As formigas são um exemplo perfeito de como a divisão do trabalho e a cooperação podem levar ao sucesso. Suas cidades subterrâneas são uma prova de suas incríveis habilidades de construção e trabalho em equipe. As formigas podem ser pequenas, mas suas habilidades de comunicação são incríveis. Elas não falam como nós, humanos. Em vez disso, elas usam substâncias químicas especiais, chamadas feromônios. Feromônios são como mensagens invisíveis. Liberam feromônios para sinalizar perigo, marcar trilhas para fontes de alimento e até reconhecer outras formigas de sua colônia. É uma maneira muito eficiente de se comunicar em uma colônia movimentada. Pensem nas trilhas de feromônios como um sistema de rodovias. As formigas usam essas trilhas para encontrar as rotas mais rápidas para a comida e de volta para a colônia. Este sistema eficiente inspirou cientistas a desenvolver melhores algoritmos para gerenciamento de tráfego e logística. As formigas demonstram que, mesmo sem uma linguagem complexa, a comunicação eficaz é possível. Seu uso de feromônios destaca o poder da sinalização química na natureza. Quando pensamos em abelhas, frequentemente pensamos em mel. Mas as abelhas também são engenheiras incríveis. Elas constroem suas casas, chamadas colmeias, de cera. O que é fascinante é a forma do favo de mel. Ele é feito de hexágonos. Por que hexágonos? Porque é a forma mais eficiente para armazenar mel. Os hexágonos se encaixam perfeitamente, sem desperdício de espaço. Isso significa que as abelhas podem armazenar a quantidade máxima de mel usando a menor quantidade de cera. Que engenharia inteligente!
As abelhas também são essenciais para a saúde do nosso planeta. Elas polinizam flores, o que ajuda as plantas a se reproduzirem e crescerem. Sem abelhas, teríamos muito menos comida para comer. Elas são uma parte crucial do nosso ecossistema. As abelhas são um exemplo perfeito de como a natureza combina beleza e funcionalidade. Suas estruturas de favo de mel continuam a inspirar arquitetos e engenheiros até hoje. Vocês já ouviram falar da dança do requebrado? Não é uma dança que se faz em uma festa, é uma dança especial que as abelhas fazem para se comunicar umas com as outras. Quando uma abelha encontra uma boa fonte de néctar, ela retorna à colmeia e executa essa dança. A dança informa as outras abelhas a direção e a distância até o alimento. É como dar instruções em um mapa, mas com uma dança. A abelha requebra o corpo e se move em um padrão de 8. O ângulo da dança indica às outras abelhas a direção do alimento em relação ao sol. A duração do requebrado indica a distância. A dança do requebrado é uma forma complexa de comunicação. Ela mostra o quão inteligentes as abelhas são. Os cientistas ainda estão estudando essa dança para entender todos os seus segredos. Os cupins são frequentemente chamados de destruidores silenciosos, porque podem danificar estruturas de madeira. Mas eles também são gênios da arquitetura. Os cupinzeiros podem ser enormes, atingindo alturas de até 9 metros. Isso é mais alto do que uma girafa. Esses montes não são apenas altos, eles também têm climatização. Os cupins constroem seus montes com um sistema de túneis e aberturas que circulam o ar. Este sistema de ventilação natural mantém a temperatura e a umidade dentro do cupinzeiro constantes, mesmo em condições climáticas extremas. Imaginem ter uma casa que pudesse se manter fresca no verão e quente no inverno, sem precisar de ar-condicionado ou aquecedores. Os cupins descobriram como fazer isso naturalmente. Os cupinzeiros são um feito impressionante de engenharia. Eles demonstram como os sistemas de ventilação natural podem ser usados para criar edifícios confortáveis e energeticamente eficientes. Vimos como os insetos podem ser incríveis em terra, mas vocês sabiam que também existem superorganismos no oceano? Os cupins marinhos, também conhecidos como turus, são pequenas criaturas que vivem no oceano. Eles podem parecer vermes, mas na verdade são moluscos. Essas pequenas criaturas desempenham um papel vital no ecossistema oceânico. Eles comem madeira, decompondo-a e reciclando os nutrientes de volta para o meio ambiente. Sem os turus, o fundo do oceano estaria cheio de árvores e galhos mortos. Os turus têm bactérias especiais em seus intestinos que os ajudam a digerir madeira. Esse processo é essencial para manter a saúde dos ecossistemas marinhos. Eles são um ótimo exemplo de como até as menores criaturas podem desempenhar um grande papel no meio ambiente. Os superorganismos são mais do que criaturas fascinantes. Eles são uma fonte de inspiração para os humanos. Ao estudar como os superorganismos constroem, se comunicam e trabalham juntos, podemos encontrar soluções para alguns de nossos próprios desafios. Por exemplo, a maneira como as formigas otimizam suas rotas de forrageamento inspirou novos algoritmos para fluxo de tráfego e logística. A estrutura hexagonal dos favos de mel é usada no design de materiais leves e resistentes. E os sistemas de ventilação dos cupinzeiros inspiraram projetos de edifícios com maior eficiência energética. Ao aprender com os mestres construtores e colaboradores da natureza,
podemos desenvolver novas tecnologias e soluções que sejam eficientes e sustentáveis. O mundo dos superorganismos nos ensina que mesmo as menores criaturas podem alcançar coisas incríveis quando trabalham juntas. Seja construindo estruturas complexas, encontrando comida de forma eficiente ou se adaptando a ambientes desafiadores, os superorganismos demonstram o poder do trabalho em equipe. Seu sucesso reside na capacidade de se comunicar efetivamente, dividir tarefas de forma eficiente e trabalhar em direção a um objetivo comum. Essas são lições valiosas que todos nós podemos aplicar em nossas próprias vidas. Na próxima vez que virem uma formiga, uma abelha ou um cupim, lembrem-se de que estão testemunhando uma pequena parte de um sistema muito maior e mais complexo. Deixe que o trabalho em equipe deles inspire você a colaborar, inovar e alcançar grandes coisas juntos.